Boa noite, meus irmãos. Boa noite. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Que tenhamos uma ótima noite de estudo, de aprendizado, e que possamos levar dentro do nosso coração a palavra de Jesus, com o ensinamento dos nossos benfeitores. Ricardo, começar com a nossa música do nosso mentor, Padre Germano, para ambientarmos o ambiente. Por favor, Ricardo. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espíritos vivos e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAB é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigado, Ricardo. Bem, irmãos, vou começar a leitura da nossa página de abertura. Eu procurei do livro de Chico, mas não achei o capítulo que eu havia pensado. Em outro momento eu falo. Então vamos de Via de Luz do nosso querido Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, que também de forma aleatória nos diz: avareza. E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Está em Lucas 12:15. Fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amealhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas, sem preocupação de benefício, costumam formar zonas infecciosas. Quem vive a cata de compensações, englobando-se ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralização doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta habilidade e eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muitos ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio do que lhe eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se, envenenando, igualmente os que lhe partiraram as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no Espírito. A vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos desígnios do Supremo Senhor. Bem, irmãos, como reflexão, de avareza, tudo aquilo que nós temos, a gente tem que agradecer ao nosso Senhor Jesus, a Deus nosso Pai, que nos fornece,
né? E a avareza não apenas de coisas materiais, né? A gente se preocupa muito, e não é errado a gente trabalhar para ter o melhor, ter um bom lar, ter um bom ambiente de trabalho, ter uma boa vestimenta, mas a avareza está além do lado material, a gente poder compartilhar com o outro, com o irmão que não tenha, né? Muitas das vezes a gente possa ter o armário, graças a Deus, amontoado de alimentos, mas que a gente não doa 1 quilo para o irmão que está necessitado, que é muitas vezes do lado do irmão que no nosso dia a dia a gente nem saiba e nem perceba, né? E a avareza de sentimentos, né? A gente fala, a gente gosta de ser chamado sem menosprezar ninguém, o filho único, né? Não, é tudo para mim, eu quero para mim, atenção para mim. Então a gente fica muito preso a esse sentimentalismo de querer toda a atenção apenas para mim. O amor, a carinho, né? Então a gente tem que deixar de lado o ciúme, até mesmo com o irmão da caminhada dentro da casa espírita, dentro do outro templo, dentro da igreja, dentro da vizinhança, né? E que eu mesmo particularmente não gosto de ciúme de amizade, né? Eu presenciei coisas de pessoas adultas, maduras, e que tinha ciúme de amizade, porque um fez uma festinha e ela queria fazer sozinha. Então, é um exercício, né, de paciência. Então, assim, então a gente pode falar de avareza, de mesquinharia. Por que não dividir o sentimento, o amor? É isso que Jesus prega, né? Que nós compartilhemos o amor, a caridade, a solidariedade com o irmão, a gente ter um ouvido aberto, praticar a escutativa e o coração. Sem preconceitos, me fugiu a palavra agora, sem preconceitos, sem condenações. É um desafio diário para todos nós, né? Mas que a gente tem que estar livre dessa avareza e compartilhar mais o sentimento de amor e de humanidade que esse planeta, né, tanto precisa. Obrigado. Mantemos agora nossos corações e o pensamento ao alto, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso irmão, a Maria Santíssima, a nossa Mãe que nos acolhe, que nos abençoa, ao Germano, nosso guia mental desta casa, a tantos espíritos benfeitores, aos nossos irmãos desencarnados, na presença, na vibração dos nossos irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, que neste momento, no íntimo do coração, pede a Deus o alívio, o abraço, o conforto no coração, o equilíbrio do pensamento, o equilíbrio das ideias, e pedindo aquilo que se deseja, que apenas Deus sabe o que se passa no seu íntimo, e que nós possamos emanar, vibrar, desejar, pedir e, acima de tudo, agradecer o momento de estarmos reunidos mais um dia em Teu nome e que estamos juntos, firmes e fortes na caminhada, independente dos desafios, estamos juntos em nome de Jesus. Que possamos agora uma boa noite de estudos, juntamente com o nosso irmão Rubens, que a espiritualidade possa agraciá-lo mais e mais com seu conhecimento, após tantos anos de caminhada e compartilhando seu conhecimento com a gente. Por favor, Rubens. Boa noite a todos. Vamos começar para aliviar ainda mais um pouquinho, né? Vamos cantar uma musiquinha? Isso, vamos lá. Eu levo a vida feliz a cantar, feliz a cantar. Despreocupado é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu levo a vida feliz a cantar. Despreocupado é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflição. Eu tenho Jesus no meu coração. Então, foi exatamente isso. Cheio de problemas, né? Um mundo turbulento, notícias horríveis, mas graças ao bom Deus, nós conseguimos aqui chegar. Ufa! Chegamos no nosso porto seguro. Então é o momento de desligarmos as nossas tomadas mentais, né?
respirarmos, esquecer tudo aquilo, aquelas grandes preocupações. Ah, mas quando eu sair daqui, vou reencontrá-la. Com certeza, mas com um novo ponto de vista, já reabastecido para enfrentar as adversidades. E é essa busca, é esse fator principal que a casa espírita nos oferece. É isso, esse aconchego, esse acolhimento. A doutrina espírita tem alguns fatores, mas tem um fator principal. A gente precisa não deixar que vertentes a deturpem. Senão, nós vamos perder, ou outras gerações estarão arriscadas a ter perdas imensas. É só nós pensarmos no ganho que estamos tendo agora, nesse momento. Nesse momento, agora. Cada um de nós esquecendo lá os seus problemas, né? Cada um de nós buscando exatamente as soluções que confortam o nosso coração. Aqui estamos para abordar a evangelização dos espíritos. Né? O que é a evangelização do espírito? Evangelizar é a mesma coisa que educar o espírito. A educação formal, né, nos passa instruções, nos enche de informações, mas a educação espírita tem um diferencial. E é esse diferencial que cada um de nós, principalmente os trabalhadores da casa, a direção da casa, precisa zelar. Isso não é só aqui não, gente. É em todo lugar. A casa espírita é um ponto de luz. A casa espírita é um ponto de luz que precisa ser cuidado, precisa ser zelado, precisa ser conservado para fortalecer e consolar corações como o nosso está sendo consolado. Né? Vamos lá. Essa abordagem que nós escolhemos no dia de hoje é exatamente oriunda de uma coleção de livros, né, que nós temos, que foi recebida no Centro Espírita Allan Kardec, lá em Sacramento, e que todas as informações chegam para nós através do nosso amado companheiro Eurípides Barçanufo. Então, essas informações, ele traduz ipsiliter, né, a mensagem de Jesus, tal como a gente tem a mensagem da doutrina espírita, que já nos deixa leve. Quem não conhece a história do Eurípides, dá uma olhada, dá uma pesquisada. Você vai ver quanta beleza tem. Aí, assim, você vai conseguir entender exatamente a mensagem que ele traz para nós. Né? Com leveza, com esclarecimento, com dedicação e, principalmente, com a esperança. Esperança viva. Né? Mas vamos lá. Opa! Não foi por quê? Quando nós falamos de evangelização, né, de educação, não nos referimos à educação apenas no seu aspecto intelectual, mas à educação que compreende o homem num sentido integral. A educação que atinge o sentimento, que eleva, que aprimora, que auxilia a evolução do espírito. É na casa espírita que os espíritos encontrarão um ambiente adequado para auxiliar a sua evolução.
Ó, está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta 132, né? A evolução dos espíritos. Nós fomos criados por Deus com um objetivo de evoluirmos. Claro que as tentações, as seduções, tudo isso que nós encontramos são bastante fortes. Mas nós temos condições de suplantá-los. E o mais importante, cada espírito deve progredir por impulso da sua própria vontade. Se nós estivermos hoje conformados e felizes com o tipo de vida que estamos levando, parabéns. Cada um, seu cada um. Tá? Se eu estou insatisfeito e algo me inquieta, eu preciso me aprimorar. Eu preciso mudar. E como é que eu faço essa mudança? Vou chegar na casa espírita e vai ter alguém ali que vai dizer assim, a partir de hoje estou... Não vai. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez, hoje? Isso. Parabéns, seja muito bem-vindo. Tá? Você já tem conhecimento espírita? Então, graças a Deus, já sabe que a gente está falando. Então, a gente observa exatamente isso. O que nós precisamos é acolher e ser acolhidos. É isso que nós precisamos. A nossa trajetória é essa. Tá? E à medida que nós recebemos informações, essas informações vão nos fazendo crescer e nossa responsabilidade de acolher o outro vai crescendo. Não é crescendo porque eu acho, não. É automático. Se torna um movimento automático. E é essa mensagem que Jesus veio trazer para nós. Nós encontramos, lá em Obras Póstumas, a informação do Kardec que ele diz para nós. É pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Está no livro Obras Póstumas. A educação, se bem entendida, é a chave do progresso moral. Opa! Já se colocou mais algum item. Moral. Isso significa que eu preciso elevar o meu padrão vibratório. Eu preciso estar preocupado com as coisas que eu faço, sem culpa. Sem culpa. Quando se conhecer a arte de manejar as inteligências, poder-se-á endeitá-las como estreitam as plantas jovens. Na pergunta 917, isso aqui está lá quase no meio, né? Essa informação. É a informação de que nós podemos fazer determinadas coisas, realizar construir determinadas realizações, mas não devemos esquecer o sentido de observação. É bom para mim? É. É bom para o outro? Não. Então, não serve. Só é bom quando é bom para todos. Se tiver alguém que está sendo marginalizado pela minha decisão, pela minha escolha, eu preciso estar olhando isso com mais carinho. Mais carinho, mais atenção. Tá, por que a pessoa está assim? Essa semana que passou, nós tivemos uma experiência com um companheiro que está com um problema de visão sério e precisa fazer uma cirurgia.
E por N problemas lá, nós precisamos acompanhá-lo até o hospital. E chegando lá, as pessoas já o conheciam. E lá no hospital, as pessoas o tratavam com medo. Eu digo, mas medo por quê? Porque o comportamento dele dentro do setor no qual estavam querendo socorrê-lo é agressivo. Olha só a incompatibilidade. Né? Estou precisando fazer a cirurgia, mas sou agressivo com aquelas pessoas. Mas ele está doente, ele é doente. Então alguém precisa falar com ele, acolher, mas falando a verdade. Tem que falar. É o sim, não. Então, preciso falar a verdade. Olha, para aprender a escutar. Vamos por aqui porque a pessoa está passando as informações. E é esse trato, com carinho, sem agredir, sem nada. É esse trato de ser codependente dele é que nos mostra a condição de igualdade. Estamos todos no mesmo barco. Porque amanhã isso pode ocorrer com quem? Comigo mesmo. Comigo? Ou com qualquer um outro. Vamos lá. A evangelização de espíritos é um método desenvolvido pela pedagogia do amor, apresentado por Eurípides Barçanufo. Esta pedagogia nos é trazida por Jesus. Todas as vezes que nós estivermos diante de qualquer tipo de situação e nos causar dúvida, pergunte mentalmente: como Jesus agiria? Como Jesus agiria? Porque talvez você não consiga agir igual, da mesma maneira, mas terá um norte, uma medida correta para levar à frente a sua decisão. Claro que nenhum de nós aqui vai se transformar nos momentos de decisão numa santidade pura. Não vai. Eu sinto muito dizer para vocês, mas não vai. Não vai. Nós vamos sim, com o conhecimento que possuímos, com a dedicação de cada vez mais adquirirmos esse conhecimento, trocar experiências um com o outro e crescermos juntos. À medida em que nós crescemos e começamos a entender a vida, né, a existência de um outro patamar, as coisas ficam mais leves. E a gente vai aprendendo. Mas esse aprendizado não significa que você não tenha escorregões. Tá? Não significa que não tenha escorregões. Você está muito bem, muito feliz, fica tão feliz que começa a dizer, tem que voltar. Não, não é isso. Então, é essa atenção de você se ver como um espírito imortal. Nós não somos, e segue, vocês vão ouvir sempre, nós não somos isso aqui. Esse invólucro é temporário. Estamos habitando temporariamente um corpo físico, tá? E com a responsabilidade de zelar por ele. Não é só de zelar pelo meu, é de zelar pelo meu e pelo dos outros. Essa é a minha responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade. Zelar, acolher. Essa consciência do amor, essa consciência, né, do amor, das informações que Jesus nos trouxe, ela desperta a consciência do espírito, estimulando a vivenciar o conteúdo da doutrina espírita em sua amostra de forma reflexiva, o ser espiritual que somos
estimulando-nos a vivermos como os espíritos imortais. O Eurípides, em uma dessas obras, ele fala para nós: poderoso é o sol da verdade. Poderoso é o sol da verdade. Ou é ou não é. Na espiritualidade não tem jeitinho. Jeitinho é aqui quando estamos encarnados, que nós pensamos que estamos enganando alguém. Tá? E ninguém engana ninguém. Você engana a você mesmo só, aos seus valores. Ah, levei a vantagem, fui mais esperto, né? Vendi algo para o outro e ele comprou. É um problema dele. Aí, assim, aquele que é a vítima, né, fica triste, fica aborrecido, né, tem reações explosivas, mas o maior prejudicado é o espertalhão. Né? Aquela pseudo-vantagem, até porque nada levaremos quando sairmos do belo invólucro que estamos habitando. Nada, absolutamente nada. A finalidade primeira dessa educação é conduzir o pensamento do espírito dentro da verdade, de tal forma que ele se sinta comprometido com a sua evolução. À medida em que eu conheço a mensagem de Jesus com clareza, eu começo a tomar um quê de maior responsabilidade para com o outro, mas principalmente comigo mesmo. Se eu me amo, se eu me cuido, se eu me zelo, tudo isso eu tenho condições de fazer para o outro em condições de igualdade. Isso aqui nos leva a uma situação que nós vivenciamos, pelo menos uma vez no mês. Nós fazemos, periodicamente, uma visita à Associação Cristã Vicente Moretti, no qual, né, nós temos o nosso amigo Giovanni, que está indo com a gente. E lá, nós, quando lá chegamos, lá tem 4 pavimentos. Mas tem um pavimento que é o pavimento dos leitos de pessoas que não têm mobilidade nenhuma e sequer condições de interagir. Interagir, que eu digo, de movimentos, de mostrar para você, oi, não tem. Mas, na última vez que nós fomos, nós tivemos uma experiência interessante. Estávamos lá conversando com um companheiro e ele estava sorrindo. Ele não se movimenta, os bracinhos dele são paralisados, as pernas. Ele é isso aqui, gente, ó. Um ser humano desse tamanho. Ele paralisado, mas os olhos ativos. Aí eu pensei assim, se você está entendendo o que eu estou falando, fala alguma coisa. Aí ele fez assim, ó, e abriu o sorriso. Nós estamos falando com o espírito. Um espírito aprisionado temporariamente por suas responsabilidades. Não me interessa, eu não estou aqui para analisar nada. A gente sabe que é o nosso exercício. Nós vamos lá para quê? Para observar aqueles companheiros e levar o lenitivo de amor.
né? E quem sai beneficiado somos nós. No momento de aplicar o passe, no momento de acolher. A maioria deles, você não tem condições de fazer isso, pelo menos na enfermaria. Tem um companheiro lá que é filho, a mãe dele tem 3 filhos. Todos 3 especiais. Todos 3. E ele fica andando pelos corredores, abraçando e beijando todo mundo. Qualquer um de nós que chegar lá, é aconselhável tirar joia, relógio, qualquer coisa, né? Porque ele não tem esse discernimento, mas ele te dá 500 beijos. Então, quem tem dificuldade em abraçar, vai lá, porque ele vai ficar te abraçando, te beijando, aí você tira e ele volta, e ele faz isso com todo mundo. Você está lá fazendo a prece, segurando, e ele está beijando, se fiando. Exatamente. Né? E é assim que ele vive. Né? Aí o nome dele é Felipe. O nome dele é Felipe. O Felipe é o diferencial daquela enfermaria. O Felipe, quando nós chegamos lá da última vez, ele estava sentado. Né? E todos nós nos assustamos. Ué, por que ele estava sentado? O que houve? Alguma coisa de errado. Não, ele estava ali temporariamente refletindo, né? A gente não sabe. Mas logo depois ele levantou e saiu lá na sessão de abraços e beijos. Alguns de nós têm essa dificuldade de abraçar, de beijar, né? Esse é um excelente exercício. Você vai fazer a caridade, né? Que a gente olha, né? Vou lá fazer a caridade. Vai não. Quem está recebendo a caridade é você. Lembra-se disso. Quem está recebendo é você. Porque você está se predispondo a, muitas vezes, num domingo de sol maravilhoso, né? Acordando, às vezes, de manhã cedo, saindo da festa, vai direto para lá. Aí, assim, e acolher, e ser acolhido. Tem um dos companheiros lá, o Jonas não consegue durante 10 minutos ficar sem chamar o Giovão. Giovão! Aí, Giovão, o tempo todo, assim, impressionante. Aí, assim, e ele tem essas ideias, ele vira com determinadas pessoas, né? Não é com todo mundo, mas determinadas pessoas ele seleciona, pronto, está selecionado por ele. Mas é exatamente isso, ó. O entendimento do meio que Deus nos outorga para seus filhos para evoluir. Você ali está exercitando um monte de coisas ao mesmo tempo. Que culmina com o quê? Com a dedicação, a sinalização de amor, de renúncia, né? De igualdade. Eu costumo dizer para aqueles companheiros que lá estão, vão conosco, eu digo, a gente tem duas, depois que você conhece, que está aí, né, já íntimo de todo mundo, tem 2 opções. Ou você vem para co-participar como visitante, ou estarás escolhendo o teu próximo leito no futuro. Então, escolhe, né? Escolhe. Mas é muito interessante. O conhecimento da verdade trazida por Jesus é explicitamente ensinada pela doutrina espírita. Desvendar as orientações de Allan Kardec para dimensionar os conflitos do espírito sem embuste ou desvios que venham retirá-lo do entendimento da vida como espírito imortal. É aquilo que a gente reitera. Não tem jeitinho. Não adianta você mentir para o outro, você está mentindo para você mesmo. Então, eu preciso que minhas ações sejam ações de espírito imortais. Aí a gente vai perguntar, é fácil? Não, não é fácil, gente.
Não é fácil, é doloroso. Muitas vezes, muitas lágrimas correm. Tá? Nós estamos no mês de Setembro Amarelo. E eu vou contar uma história para vocês. Não sei por que veio isso, mas vamos lá. Num determinado momento obscuro da nossa existência, muito obscuro mesmo, que a gente olhava e não via o túnel, né? Diz, olha, tem uma luz no fim do túnel. Não, se você não está vendo o túnel, como é que você vai ver a luz? Num desses momentos muito dolorosos, muito difíceis, um companheiro teve a ideia, muito feliz, na opinião dele, de nos presentear. E nos deu um presente. Uma caixa com um presente dentro. E fez todas as recomendações possíveis e imagináveis. O olhar dele era porque nós trabalhávamos no local ermo, fadado à violência, realmente, e ele, dentro daquela caixa, colocou uma arma com uma caixinha de balas. Olha, se você ouvir algum barulho, você pega e atira para cima. Aí pergunto eu a vocês, qual era a possibilidade maior, naquele momento, do companheiro sequer estar vendo o fim do túnel? Aí vou falar para vocês, isso eu estou falando pela primeira vez, né? É uma autoanálise. Aquela arma serviu uma ou duas vezes, não lembro, para que eu pensasse em cometer o suicídio. Aí a gente para pensar, quando os companheiros abreviam a sua existência e perdem a fé, a orientação em Deus, em Jesus, que muitas vezes eles só precisam ser ouvidos, só precisa de um oi, só de um oi. Não precisa de mais nada, é só você dizer oi. Um abraço, um sorriso. Se é difícil abraçar, dá um sorriso. Faça essa diferença na vida das pessoas. Porque esta diferença é que nos vai nos aproximar de Jesus. É essa mensagem que Jesus veio trazer para nós. Ame o seu semelhante. Ame a você e ame o seu próximo. Se naquele momento nós não tivéssemos uma proteção espiritual, olha que ainda não tínhamos esse cabedal de experiência de caminhada espírita, não. Era, como diz o outro, sem noção. Sem noção nenhuma mesmo. Não é sem noção de brincadeira, sem noção nenhuma mesmo. Deixa a vida me levar. Aquele companheiro que me ofertou o presente, ele não fez por mal. Não fez por mal. Ele fez na melhor das intenções, porque o olhar dele é um olhar material. É um olhar material. O olhar material nos leva a sermos imediatistas. Então você resolve o problema dessa maneira. Mas por trás desse problema tem um problema muito maior, que é o problema do sentimento, da falta de estrutura emocional, da dor profunda, e que nós
não sabemos muitas vezes como resolver. Que possamos nós sermos os embaixadores e os reais representantes do Mestre Jesus. Socorrendo, amparando, olhando com doçura para o outro. Aí assim, eu não olho para o outro porque eu acho que... Olha só, gente. Eu não olho para o outro porque eu acho que ele vai pensar que... Bom, não é assim que a gente faz? Aliás, desculpa. A gente não, eu faço. Vocês não acreditam, não. Mas eu faço assim. Não vou fazer porque... Né? Então, às vezes a pessoa está só pedindo socorro. Olha para você, sorri. Aí você... Não, maluco, tá rindo para mim por quê? Nós já falamos do... Vamos lá de novo. O conhecimento da verdade trazida por Jesus é explicitamente ensinada pela doutrina espírita. Desvendar as orientações de Allan Kardec para dimensionar os conflitos do espírito, sem angústia ou sem desvios que venham retirá-lo do entendimento da vida como espírito imortal. Nos cabe o compromisso com uma postura que retrata o verdadeiro ensinamento recebido, favorecendo as mudanças nos sentimentos, compreendendo as diversidades originadas a partir do grau de evolução do espírito. À medida em que eu começo a me fortalecer, à medida em que eu começo aqui, a ser acolhido e acolher corações, eu saio fortalecido. Numa determinada época, a gente fazia, já estava começando a doutrina espírita, a gente fazia reuniões do setor de lares e dava uma base de 60 senhoras, né? Era uma verdadeira festa. E aquilo para mim serviu como um fortalecimento inigualável. Sabe por quê? Porque eu tinha medo de fazer alguma coisa e uma daquelas pessoas tomar conhecimento. Essa foi a primeira sinalização para a mudança de comportamento. Através do medo. Eu digo, opa, não vou fazer isso, não posso. Eu tenho 60 pessoas, 80, ou sabe lá quantos, que me conhecem, sabem o que eu estou fazendo. Estou falando em nome de Jesus. E eu não posso decepcioná-las. Para mim, serviu isso. E assim foi feito. Graças a Deus, não melhorei muito não, né? Mas, com certeza, melhor do que era antes, e isso é verdade. E é cada um de nós, né? Não tem salto quânticos para ninguém. Tem, sim, momentos de acolhimento para todos nós. Através desse esforço, o espírito passa a burilar os seus sentimentos, criando uma nova estrutura mental, proporcionando-lhe harmonia. Leon Denis diz para nós sobre as potências da alma. Pensamento, as três principais, né? Pensamento, vontade e ação, e tem outras. Mas entre o pensamento, a vontade e a ação. A vontade é tudo. A vontade é tudo. O pensamento é de uma força inigualável. Aí eu vou recomendar para vocês uma palestra que tem no YouTube, Água Fluidificada. É da Margarete, deixa eu ver o nome dela, Margarete Magalhães. Você vai ver logo um copo e água. Veja aquela palestra. Vamos ver aqui uma coisa. Cientificamente, isso é ciência, é provado que nós somos mais ou menos
aproximadamente 70% de água. Né? Não é isso? Tranquilo. Aí, assim, nós sabemos que o pensamento tem uma força inigualável. Alguém discorda disso? Que através do pensamento a gente pode voar, pode fazer tudo? Se o pensamento é uma coisa à toa, como é que a gente voa quando começa a pensar? Né? A gente começa a pensar e vai longe. Né? Envolve um monte de gente, um monte de coisas boas. Aí tem que estar vigilante, porque também vem aí opa, não, isso eu não quero mais para mim. Quero só coisa boa. Muito bem. Se o pensamento, se nós somos esse 70% de água, e se o nosso pensamento tem essa força cientificamente de alterar as moléculas da água, certo? Correto? Muito bem. Qual é o tipo de molécula que eu quero ter dentro de mim? Se eu tiver bons pensamentos, as moléculas serão sadias e equilibradas, certo? Mas se ao contrário, as moléculas vão corresponder ao meu tipo de pensamento. Não ficará nada agradável para eu, espírito imortal. Eu, espírito, caminhando para evoluir. Certo? Está coerente? Então eu preciso zelar pelos meus pensamentos, que eu sou um invólucro, estou habitando um invólucro cheio de água. Eu, espírito, estou habitando um invólucro cheio de água. E isso vai sofrer a interferência que eu preferir. Não é a responsabilidade do outro. Não. A responsabilidade sempre será minha. É individual. Boa tarde. Mais pra frente já. Isso. Aí mais um. Mais um? Ao Parou contrário? nessa? Parou nessa? Parei nessa, então. Estava aí? Vamos lá. Me ajudem, por favor. Aqui? Parei aqui? Vamos lá. Estão atentos, hein? Parabéns. Através desse esforço, o espírito passa a brilhar os seus sentimentos. Isso aí. Educar para evoluir é uma ciência, e como ciência necessita de método que aprimore a vontade do espírito e renove seus painéis mentais. O que é que nós estamos fazendo aqui? Renovando nossos canais mentais. As tomadinhas desligadas, aí de vez em quando aquelas agruras vêm, aí você sai daqui e vai, né? Vai, é assim. Só esses segundinhos, né? Que o Padre Germano e sua equipe estão cuidando de nós, estão zelando por nós. Alguém tem dúvida? Não, graças a Deus. O Padre Germano está zelando por nós. Vamos dar uma olhada na educação espírita. Evangelizar em seu profundo sentido de educação dos espíritos, é o objetivo principal da casa espírita. Vamos lá, de novo. Evangelizar em seu profundo sentido de educação dos espíritos é o objetivo principal da casa espírita. Então, toda casa espírita tem esse objetivo principal, evangelizar, educar. O que nós estamos fazendo aqui é um momento de evangelização. Pegando informações, ainda que não possamos estar interagindo, mas com certeza está todo mundo pensando, né? Caramba, eu posso mudar isso. Olha, essa água, eu não sabia que era tanta água. Se eu pensar certo, a água vai ficar boa. Se eu pensar errado, a água pode ficar ruim, né? A casa espírita como um todo necessita preparar-se para o grandioso compromisso que lhe cabe.
a imensa tarefa de educar crianças, jovens, adultos, idosos, para fortalecer as famílias. O núcleo familiar, que é a nossa primeira e maior experiência, onde todos nos falam a verdade, né? Onde existem conflitos. Não sei na de vocês. Na minha existe sim. Na de vocês eu não vou usar a palavra. Né? Aí assim, tem gente que se gosta, tem gente que não se gosta. Né? Ah, mas o casal é um casal espírita, é a harmonia o tempo todo. Não é. Não é. Essa é a verdade. É como todos os outros, gente. Espírita, não espírita. Porque nós somos espíritos a caminho da evolução, buscando evoluir. E vamos estar tropeçando. Mas tem uma coisa. Como dois falam a mesma linguagem, né? Às vezes, não é sempre, um fica calado, se retira. Né? Aí fala, é melhor sair, né? Arruma um jeito. Talvez, na minha experiência, no momento, está sendo mais salutar. Né? No momento. Eu não sei nem se amanhã vai continuar. Estudemos, pois, a doutrina espírita. No dia de hoje, nós tivemos a oportunidade feliz de assistirmos, né, o programa da Rádio Rio de Janeiro, nosso amigo Ricardo, né, foi lá, cantou, e a gente vai pedir para o Ricardo cantar aquela primeira música, tá? Para a gente encerrar. Pedir a Deus que nos dê bastante força para que a gente continue a caminhar. Aqui eu lembrei da música também. São tantas, né? Fala de Deus, Ricardo. Essa música não é preciso ver Deus. O refrão diz assim: tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, lógico, mas Deus será sempre mais. Isso. Mais uma coisa que eu esqueci de falar, essa música é minha, é uma composição e junto com o nosso irmão Cláudio Miranda, que daqui a pouco está chegando aqui com uma taça. Né, Mara? Cadê Mara? Hoje ele não vem. Presencialmente não, mas ele vai fazer um passo de qualquer forma. Eu achava que ele não deveria vir, mas agora me disseram que ele veio. Não é preciso ver Deus para saber que Ele existe. É só sentir na pele o calor do sol te aquecer e as gotas da chuva que com amor molham você. Não é preciso ver Deus para saber que Ele te ama. Se nos momentos mais difíceis é quem vem te amparar, te carregar no colo e te mostra o que é amar. E assim, nos passos do Senhor, saibamos dividir todo esse amor, e a divina luz vem pra nos dar. E assim, com eterna gratidão, saibamos socorrer a cada irmão, que a vida nos trouxer ao nosso caminhar. Seja fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé na vida e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Tenha fé
fé na vida, e siga fazendo o seu melhor. Surgirão problemas, mas Deus sempre será maior. Gostaram? Obrigado. Sempre leva ele comigo. Tudo bem, tudo. Olha, gente, a música é uma forma de agradecimento a Deus, né? É um pedido, é um agradecimento, é uma gratidão, é uma forma de adorarmos ao Senhor, através da música, do poema, dos meus pensamentos. E como todo mundo, né? Como na Rádio Ricardo hoje, pô, parabéns, maravilhosos, né? Inspirado, né, pelos nossos irmãos benfeitores, a música que toca o coração. Hoje também tive a oportunidade de assistir ao vivo, mandei um recadinho lá, toca tal música, não ia dar tempo, mas hoje foi ótimo, graças a Deus. Então, quem pôde assistir, se não, tá no nosso grupo, o link, é só buscar Rádio Rio de Janeiro, buscar o horário de hoje, meio-dia, que consegue assistir todo o episódio de hoje. E eu achei, gente, o texto, só mais um pouquinho, que é do Contos deste da Outra Vida, eu fico irrequieto se eu não faço aquilo que eu quero fazer, né? Então, como é bom, então eu tenho certeza que alguém vai... Eu, mais uma vez, lendo, eu já li essa página de abertura, né? Então agora vai ser a página de finalzinho de hoje, que é do livro Contos deste da Outra Vida, do Chico Xavier, pelo espírito do irmão X. E é o 14. Eu vou reduzir, tá? Para a gente não demorar muito. Que diz, a resposta do benfeitor. O benfeitor aqui é o Venâncio, que é o orientador espiritual. A gente pode pensar no Germano, que é o nosso orientador espiritual da casa, né? Mas, ó, eu vou olhar para vocês, mas não, pelo amor de Deus, não, né? Vou olhar porque eu preciso, como eu conversei com a Mara há pouco. Cadê a Mara? Tá aqui? Mara tá aqui, né? Preciso conversar e olhar mais para frente, né, Mara? Ficar desinibido. Por que ter vergonha de falar de Jesus? Por que ter vergonha de falar de palavras maravilhosas que a gente precisa ouvir, agradecer, ficar feliz, agradecer e não desistir perante a dificuldade? Então a gente não tem que ter vergonha. A gente tem vergonha de estar fazendo maldade com os outros, de estar surrupiando bens dos outros, de estar... Mas, além de tudo, a gente pensar de não desejar o mal para o outro, mas que se Deus tem misericórdia desse irmão, dessa irmã, que não sabe o que faz. Porque a gente mudando os nossos pensamentos, a nossa educação espírita, eu falo isso por mim, não sou régua para ninguém, mas a gente deixa de falar, morreu, CPF cancelado. Morreu, vai sentar no colo do inimigo. A gente tem que deixar de falar isso, tem que deixar de pensar assim. Morreu, misericórdia. Essa mãe sabia de tudo e se deu bem. Misericórdia para ela. Vamos trocar, né, aquelas palavras de ódio, de incitação a ódio, violência, e falar misericórdia. Pouquinho de cada dia a gente vai sentindo, porque não cabe a gente condenar, né? Somente é o nosso Pai maior, que é Deus e Jesus, que nos acompanha. Então, quem somos nós? E eu estou fugindo do texto aqui, mas vamos lá. Fiquei sem vergonha, viu? Sem timidez, né? No sentido positivo da palavra. Vamos lá. É o capítulo 14, a resposta do benfeitor. Em plena reunião, Venâncio, o orientador espiritual, senhorava o aparelho mediúnico e falava para a assembleia de 8 pessoas, aqui uns 35 hoje. E o culto do evangelho, meus amigos. Precisamos de companheiros que se disponham a efetuá-lo no ambiente de irmãos, dos nossos irmãos Silverini. A família recorre aos nossos préstimos e apelaremos por nossa vez para a misericórdia do Senhor. O evangelho é a nossa carta de crédito e o quadro é doloroso. 5 jovens obsidiados. Imagine-se vocês no lugar desses pais de coração aflito. A palavra da Boa Nova, porém, transformará o clima doméstico. Com o ensinamento de Jesus, os desencarnados menos felizes se mostrarão tocados de remorso e os amigos que nos propomos recorrer encontrarão forças multiplicadoras. Então, o nosso Venâncio, o mentor espiritual da casa, pergunta: o que me diz César? César era o diretor da equipe da casa espírita. E gaguejou: eu, meu amigo, realmente não tenho qualidades. Sou um lobo em pele de cordeiro. Estou aqui por acaso. Tenho um gênio rude, violento e receio agravar mais a situação. E a senhora, irmã Júlia? Decididamente a sua última, respondeu a dama.
Me reconheço incapaz. Em casa me chamo de descontrolada, falastrona. E a senhora, irmã Nícia? Ora, Venâncio, temos em sua presença o carinho de um pai. No entanto, a sua bondade compreenderá. Sou mãe solteira. Você sabe que a doutrina espírita foi minha tábua de salvação para que não descesse a muitos desatinos. Não tenho coragem de enfrentar. E o nosso amigo Lauro, o moço apontado, triste, quando vim para cá, era fichado na polícia. Com a bênção de Deus, sou agora outro homem. Ainda assim, temo que criar problemas. E você, irmão Ciro? Entretanto, o rapaz trazido a pronunciar se explicou. Sou franco, não passo de um animal. Sem o amparo de nossa reunião, estaria na sarjeta. E o silêncio caiu pesado. Venâncio, após refletir alguns momentos, retomou a palavra e orou com inflexão de profunda tristeza. Ao Germano, né? Vamos só pensar no Germano. Rogando a Jesus encorajamento ao trabalho. Havia, porém, tanta amargura na voz do amigo espiritual que, ao término da petição, o dirigente da casa indagou inquieto. Ouça, Venâncio, está você agastado conosco? De modo algum, replicou o benfeitor. E acrescentou, cada um dá o que se tem. Sei que experimentam grandes obstáculos, mas se vocês estão aguardando asas de anjos para poder auxiliar na terra, eu sou alma humana com necessidade de serviço, a fim de curar as minhas próprias imperfeições. Até que vocês cheguem ao céu, vai levar muito tempo. Eu, sinceramente, não posso esperar. E antes que os amigos da casa, repentinamente, fossem despertos para a responsabilidade, conseguissem emitir opiniões, Venâncio se despediu. Então, essa página de finalização hoje vem a ver com um pouco o que eu falei no início, que é a avareza, né? A nossa avareza de sentimentos. Então, gente, nós estamos caminhando no dia a dia com as nossas dificuldades, os nossos desafios. Como nosso irmão aqui reforçou, a santidade a gente não vai alcançar agora. Eu estou trocando o pensamento assim, eu vou demorar muito para melhorar. Não, como me perguntam, eu falo assim, não, falta só mais um pouquinho. Eu não digo dezenas de anos, de séculos, milhares, milênios, eu falo assim, não, falta só mais um pouquinho, porque só Deus sabe. Então, assim, a gente não pode esperar a perfeição, as nossas tribulações do dia a dia, né? A gente no trabalho, acaba tendo inimizade no trabalho, na vizinhança, dentro de casa alguma complicação, ou aqui a gente chega chateado, com dor de cabeça, mas a gente tem que pôr, assim, eu estou dando um passo de cada vez, aprendendo, estamos aprendizes do bem, no bem, então a gente não espera a perfeição, não espera chegar aqui, eu quero ser, vai vir o mentor, fala assim, você está pronto? Vamos, que vamos ter mais um pouquinho de trabalho e de estudo, tá? Então, não se sintam imperfeitos, né? Mesclamos e orientamos principalmente a Deus, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que é perfeito, espelhamos nele a perfeição, mas que consciente da nossa necessidade de melhoramento, de estudo para nós e para a nossa família, para as nossas crianças. Muito obrigado, hoje não vou estender um pouquinho mais. Passamos então à segunda parte, aos nossos irmãos da gravação, por favor, curte, compartilha, e a gente tem muitos inscritos, mas poucas curtições, então vamos divulgar, por favor, a nossa doutrina. Obrigado e boa noite.